Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar de um tema muito controverso, de um tema muito polêmico, que é o Sola Scriptura. Para quem não sabe o que é o Sola Scriptura, o Sola Scriptura é a base do protestantismo. Aliás, o protestantismo tem 5 solas, mas o principal é o Sola Scriptura. O que significa sola? Sola é somente. Sola é uma palavra em latim. Sola é somente ou só. Então, Sola Scriptura é somente a Escritura ou somente a Bíblia, que é a base do protestantismo. Neste vídeo eu quero provar que nunca existiu o Sola Scriptura, que nunca existiu o livre exame. O livre exame só pode existir em certas condições, mas somente a Bíblia, que é uma doutrina protestante, nunca existiu de fato. É impossível dizer que a Bíblia é a única autoridade em questões religiosas. É impossível. E eu vou mostrar, ou melhor, eu vou desmontar essa tese. Vou demonstrar que isso não é possível, que isso não se sustenta, tá? Então Lutero inventou, o Sola Scriptura, que é a tese fundamental, é a pedra angular do protestantismo. Se você destrói o Sola Scriptura, o protestantismo desaparece como um passe de mágica, como um estalar de dedos. Acabou-se. E, como eu disse, a doutrina do Sola Scriptura diz assim, que a única autoridade para os cristãos protestantes, e eu vou usar o nome reformado, ou reformado no singular e também no plural reformados, vou usar o nome reformado e reformados para abranger não só os calvinistas, porque os calvinistas eles se apresentam como os únicos reformados. Então vou pegar todos os protestantes que se valem da Bíblia, como única autoridade, como reformados. Então, para todos os reformados, a Bíblia é a única autoridade de fé, Então, para batistas, assembleianos, presbiterianos, a Bíblia é a única autoridade de fé, a autoridade exclusiva, só a Bíblia. Então, a Bíblia é quem decide as próprias questões, tá? Bom, e o Lutero, logo no início da sua briga, da sua querela contra a Igreja Romana, da qual ele saiu, ele advogou o princípio da livre interpretação, do livre exame, e do Sola Scriptura. Então, o Sola Scriptura surgiu na Dieta de Worms, quando Lutero, pressionado pelos legados da igreja, ele disse que estava cativo pela palavra de Deus e que ele não aceitaria outra autoridade que não fosse a da Escritura. Então, ele não aceitaria uma autoridade do concílio, por mais autoridade que tivesse na antiguidade cristã, não aceitaria a autoridade dos padres da igreja, do Papa, enfim. Ele só aceitaria a autoridade da Escritura, porque ele disse que estava cativo da palavra de Deus. E é daí que surge o Sola Scriptura. E para os protestantes brasileiros, quem já discutiu com um protestante, ou se você é um protestante que está assistindo ao meu vídeo, e eu penso que se você está assistindo o meu vídeo e continuar assistindo até o final, acredito que você vai fazer caras e bocas. Mas se você é protestante, você sabe que a Bíblia é a única autoridade para vocês protestantes, E quem já discutiu com protestantes sabe que, discutiu em ruas, vias públicas,
sabe que os protestantes só apelam para a Bíblia. Então, quantas vezes em praças públicas, melhor dizendo, eles ficam berrando, né? Esses pastores itinerantes ficam com a Bíblia berrando nas praças, porque não sei o que, não tem estudo nenhum, são, né, inspirados pelo Espírito Santo. Eles se acham, ao menos eles se acham inspirados. E aí ficam bradando contra os mundanos, os pagãos, né? Ou no dizer de alguns, os idólatras pagões com seus ídolos pagões, porque o Apocalipse disse, enfim, né? A gente encontra dessas figuras por aí. Porque na Bíblia, blá 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 blá. E tudo tem que estar na Bíblia. Aí eles atacam, né, as imagens dos católicos romanos, dizendo que são ídolos pagões, né? Que são ídolos, os que falam português corretamente sabem que são ídolos, né? Aí chamam de ídolos pagãos. Como se... então, eles que não conhecem nada de Bíblia, a não ser aquela versão mal traduzida da João Ferreira de Almeida, então quando eles leem Êxodo sobre idolatria, eles acham que a idolatria, que uma imagem de Baal Moloque, de Astarte, dos deuses da antiguidade, né, dos deuses da antiguidade, dos deuses do Egito Antigo, do bezerro de ouro, eles acham que é a mesma coisa que Jesus Cristo, né? Quando eles veem uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, eles acham que aquilo é um ídolo pagão. Quando eles veem Cristo crucificado, cruz, né? Que hoje se sabe que Cristo foi crucificado, há evidências arqueológicas que ele foi crucificado de braços abertos e tal. Então, quando se vê uma imagem de um homem com coroa de espinhos, que tu em cima INRI, né, que são abreviações em latim, ou INBI em grego, com coroa de espinho, né, com as mãos e os pés pregados, seminu, qualquer pessoa sabe que se trata de Jesus Cristo, né? Qualquer cristão sabe, ainda que seja analfabeto, ele sabe que se trata de Jesus Cristo. Uma criança criada na igreja cristã, numa igreja ortodoxa, numa igreja romana, numa igreja antiga oriental, numa igreja, cito, a Armênia, copta, seria, sabe que aquela representação representa Jesus. Então, e Jesus não é um ídolo pagão, né? Pelo menos aqueles que defendem a divindade de Cristo, e esses protestantes que eu citei como Assembleia de Deus, né? Os protestantes assembleanos, os batistas acreditam na divindade de Cristo. Então, aquela divindade representada não é um ídolo pagão, é o próprio Cristo histórico que foi de fato crucificado. Quando se vê uma imagem do Sagrado Coração, qualquer pessoa sabe que é Jesus, né? Quando se vê um santo católico romano, como Santo Expedito, São José Tadeu, São José, qualquer católico romano sabe que não são ídolos, que foram homens, que não são deuses nem semideuses da mitologia grega, que não são deuses da mitologia hindu. São homens que viveram num passado remoto, ou num passado até mais perto da gente, como no caso de um São Vicente de Paulo, como no caso de um São Pedro Claver. São pessoas que viveram no passado e viveram uma vida digna do Evangelho, e por isso foram elevados às honras dos altares. Então, os católicos romanos nunca disseram que aquelas estátuas deuses, né? E se eles dirigem suas orações àquelas estátuas, estão se dirigindo não às estátuas, mas ao representado. Estão se dirigindo não ao modelo, mas ao protótipo, como a intercessão dos santos, que é uma doutrina cristã ortodoxa.
que sempre existiu. Já que existe a intercessão dos santos neste mundo, que Paulo pedia intercessão ou que estava rezando por alguém, como se mostra nas epístolas que os cristãos rezavam uns pelos outros aqui, quanto mais depois da morte que estão unidos a Cristo e já salvos, e se existe imortalidade da alma, e nós cristãos ortodoxos, católicos romanos e mesmo esses protestantes que acreditam na imortalidade da alma, se existe a imortalidade da alma, então a intercessão dos santos continua no além, que é a comunhão dos santos, que se encontra inclusive nos símbolos de fé, né? Na profissão de fé, inclusive a igreja anglicana reza, a igreja luterana reza a profissão de fé, creio na comunhão dos santos, né? Então, a comunhão dos santos são todos os santos, os que estão aqui e os que estão no céu com Cristo. Então, quando um católico romano se dirige a Santo Expedito, a São José, não está se dirigindo a um Deus, está se dirigindo a um santo, né? Está se dirigindo a um santo, pedindo a intercessão àquele santo para que eu consiga alguma graça de Cristo, que é Deus. É isso, né? Então, muitos protestantes ficam lá, é um ídolo pagão. Não, não é um ídolo pagão, né? Ninguém nas igrejas católicas romanas, na igreja copta, na igreja siríaca, ninguém na igreja ortodoxa grega adora Zeus, ninguém adora Horus, ninguém adora Tote, ninguém adora Vênus de Milo, ninguém adora Afrodite. O único ser adorado é Deus. E qualquer pessoa que tenha pego um catecismo, seja da igreja ortodoxa, seja da igreja romana, leu que esses cristãos adoram deuses. Não, adora-se um Deus. Um Deus, a essência divina que é adorada. E nessa essência existem três pessoas dentro dessa essência, e não mais do que três. E essas três pessoas realmente existem, são realmente distintas, são três que se encontram na essência, que é uma essência única para essas três, que existem desde sempre e vão existir para sempre. Essa essência que é adorada. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um Deus, essas três pessoas são adoradas sempre. O Pai não é adorado separado do Filho, nem o Filho é separado do Espírito Santo, nem o Espírito Santo é adorado separado do Pai e do Filho. Os três são adorados e glorificados numa essência, e essa essência chamamos Deus. E é isso que as igrejas cristãs pregam. Então, não se adoram deuses. Então, ou seja, por ignorância, eles pegam um texto lá do Êxodo e dizem, não fará para ti escultura de deuses. De deuses. Onde os cristãos fazem esculturas de deuses para serem adorados. Então, essa tese tem que ser provada pelos protestantes, né? Eles têm que provar que os santos dos altares católicos romanos, os ícones ortodoxos, são deuses pagãos. Aí, o ônus da prova cabe ao afirmante. Se eles afirmam que são ídolos pagãos, eles que provem que aqueles santos e as próprias imagens de Jesus crucificado são ídolos pagãos. E aí depois a gente conversa, né? Porque a proibição no Velho Testamento era para não fazer imagens esculpidas de deuses e nem prestar adoração para esses deuses. Nós não adoramos Deus, logo essa proibição não existe para nós. Ademais, né, não vou entrar no mérito, mas existe um livro refutando os iconoclastas, que é contra aqueles que condenam as sagradas imagens de São João Damasceno, que viveu no século VIII da nossa era, né? Então, quem quiser, fica a sugestão para ler o livro e aí só vou dar assim, pensamento breve de São João Damasceno. A partir do momento que Deus se encarnou, Jesus Cristo é Deus. Se ele se encarnou, então Deus pode ser representado em forma humana, já que Jesus Cristo assumiu a natureza humana sem perder a natureza divina, né? O Verbo se encarnou
e assumiu a natureza humana. Logo, sendo assumida a natureza humana, Deus pode ser representado com tintas e cores. E mesmo em estátuas, né, no caso dos católicos romanos. Esse é o pensamento de São João Damasceno. Então, né, os protestantes, o livre-exame não fica bem numa pessoa que pega uma João Ferreira de Almeida e se põe a interpretar sem conhecer a história antiga, né, a história dos judeus, os costumes, a geografia da época, né? Porque quem vai ler a Bíblia ela não foi escrita num período, ela foi escrita num período que vai de 1000 anos antes de Cristo ou mais, né, dependendo, vai um período de 1000 antes de Cristo até 100 depois de Cristo, que é Apocalipse. Então vai um período longo, né, vai um período longo de composição de vários livros, várias épocas, né, várias épocas. Então, quem pretende interpretar as Escrituras precisa conhecer cada lugar, cada época, cada costumes, a moral daquele povo, para poder interpretar corretamente as Escrituras. Senão, né, vai fazer um anacronismo, né, como fazem os protestantes. Ídolos pagões, os ídolos, os católicos são idólatras, né? Vai fazer um anacronismo, porque onde que é um crucifixo com Jesus pregado é um ídolo, mesmo que alguém esteja lá rezando, porque, como eu disse, a pessoa não está rezando para o modelo, tá? Aquele modelo serve para se lembrar do protótipo, que é o próprio Cristo. Então, onde que Cristo crucificado é Hércules, por exemplo, onde que Cristo crucificado, por exemplo, é Ares, Hades, Hefesto, né? Onde que é Uranus. Então, o ônus da prova cabe ao afirmante, no caso protestante, que chama essas imagens de ídolos, né? Então, para se fazer uma livre interpretação, e a livre interpretação não é assim tão livre, né? Ela é livre dadas as condições de conhecimento do indivíduo. Tem que conhecer um pouco de geografia, história, um pouco da língua original, seja hebraico, aramaico, grego, né? Se não conhece, que tenha uma Bíblia como a Bíblia de Jerusalém, que tenha notas explicativas, né? Que procure ler os padres da igreja, que tenha léxicos de hebraico, de grego, e que, se a pessoa não souber ler o grego, por exemplo, ela procure livros. Por exemplo, tem um protestante que comentou todo o Novo Testamento e também o Velho Testamento, que é o Russell Norman Champlin. Então ele era um erudito, sabia o que estava escrevendo, né? Ele sabia o que estava escrevendo porque ele era um erudito, conhecia o grego, conheceu vários pastores, tinha uma cultura enorme, sabia o que cada expositor disse sobre tal e tal versículo, conhecia a literatura judaica, então ele podia explanar. Então, os protestantes que querem interpretar e não conhecem as línguas originais, tal, então que recorram a um expositor protestante como o Russell Norman Champlin, e daí sim, tendo esse conhecimento, vão poder interpretar, fazer uma livre interpretação, claro, que dentro do contexto daquele texto, dentro do contexto daquele texto e daquela época e daquele lugar em que o texto foi escrito, para não sair viajando na maionese, né? E é isso que eu falo sobre o livre-exame. Agora, o Lutero, quando ele veio com essa ideia de livre-exame, né, criou uma confusão, uma revolta. Então cada um achou que podia interpretar do seu jeito,
né? E na sua época já estava fervilhando. O Lutero mesmo disse, né, em algum lugar, esse acredita em Cristo, na divindade de Cristo, aquele não acredita, esse acredita nisso, aquele acredita naquilo outro, e por aí vai. Né? E aí ele escreveu para Zwinglio, que se nós continuarmos assim, nós precisamos voltar para a autoridade dos concílios, né? Por quê? Para manter a unidade da fé. Então, com essa ideia do livre exame, Lutero abriu as portas. Então, Karl se achou no direito de abolir a missa, de quebrar as esculturas como ídolos pagãos, né? O Karl, que foi o companheiro do Lutero, o nome dele era Andreas Bodenstein. Então ele se achou no direito do seu livre exame de quebrar as imagens, as esculturas das igrejas. O outro se achou no direito de não batizar mais crianças, porque era uma prática católica romana, portanto uma prática idólatra e tal. O outro se achou no direito de dizer que o pão e o vinho consagrado na missa tinham um poder, que não era o corpo de Cristo, mas tinha um poder ali do corpo e sangue de Cristo, mas não era o corpo de Cristo. O outro disse que era um mero símbolo e por aí afora, né? E por aí afora. O Lutero dizia que a Virgem Maria era virgem, como, né, na tradição cristã ininterrupta dos séculos. Já outros protestantes, mais para frente, vão dizer que ela só foi virgem apenas durante o parto. Depois do parto, o Espírito Santo desceu sobre ela, né? Porque ela perguntou como se fará isso, pois ela não tinha relações sexuais, sendo que ela já estava noiva de José e pelos costumes judaicos ela podia manter-se em relações sexuais. E ela sabia disso, né? Então a única interpretação coerente é que ela não queria fazer sexo porque ela fez um voto. É a única coisa que se encaixa. Mas aí os protestantes que vieram depois disseram que ela teve um monte de filhos. E isso por quê? Porque fazem um livre exame, né? Fazem um livre exame, pegam a Bíblia, então eles depreendem, porque nunca se fala em filhos de Maria. Nunca os evangelhos atribuíram filhos a Maria. Eles é que atribuem da sua leitura, porque não conhecem semitismos, não conhecem o modo de falar semítico, porque o modo de falar semítico transparece nos evangelhos, né? Então, e aí, por causa de uma má leitura, eles fazem um livre exame, né? E aí eles acham que a sua opinião é a escritura, quando não passa de sua opinião. Não é Bíblia, não é Evangelho, é apenas a opinião daquele intérprete, né? E aí ele pode achar o que ele bem entender. Tá? Isso é o livre exame. Mas os protestantes dizem que a única autoridade para eles é a escritura. Então eles sempre pedem para católicos romanos, para católicos ortodoxos, para provar a sua tese. Eu já debati com um protestante no próprio YouTube, no canal. Hoje ele se converteu, né, da igreja romana, mas ele me pedia sempre, depois ele pegou meu WhatsApp, perguntava sempre por prova dentro da Bíblia. Onde está isso na Bíblia? E pacientemente eu mostrava. Porque assim, a autoridade é só a Bíblia, né? Só sei que está na Bíblia. Mas, se um cristão ortodoxo ou um cristão da igreja romana pedir uma prova para eles que esteja na Bíblia, eles não vão dar, né? Não vão dar. Por exemplo, onde está aqui na Bíblia o cânon do Velho Testamento? Né? Onde está o cânon de 39 livros do Velho Testamento que os protestantes usam? Não se encontra em lugar nenhum da Bíblia. Isso veio da tradição judaica. Foram os rabinos que definiram o cânon em Jâmnia, o cânon de 39 livros. Então, ou seja, é extra-bíblico. Então, essa tese do sola escritura, somente escritura, que a escritura é a única regra de fé, cai por terra. Porque nem tudo está na escritura. Coisas de fé
que os protestantes creem como o cânon dos 39 livros, que esse cânon para os protestantes é sagrado, é um artigo de fé que os 39 livros do Velho Testamento são inspirados, isso é a regra de fé deles, está fora da Escritura. Porque como é que a Escritura vai decidir o que é canônico ou não canônico? Que livro tem que estar dentro da Bíblia ou fora da Bíblia? Isso não se encontra dentro da Bíblia. Ou seja, o solo Escritura cai por terra. Não é só a Escritura. Tem uma tradição também. Tem uma tradição. E ela é extra-bíblica. É uma tradição extra-bíblica. Onde se encontra o cânon dos 27 livros dentro do Novo Testamento? Qual é o livro do Novo Testamento que dá o cânon dos livros sagrados que nós devemos crer? Onde se encontra que Mateus é inspirado, que Marcos é canônico, que Lucas tem que estar dentro do Novo Testamento, que João é inspirado, que os Atos devem estar dentro do Novo Testamento? Onde eu posso encontrar uma lista que as 14 epístolas paulinas fazem parte do Novo Testamento? Onde eu encontro que a Epístola aos Hebreus, de fato, é uma epístola que faz parte do cânon do Novo Testamento? Onde eu encontro que as epístolas de Judas, de Tiago, as 3 epístolas de João, as 2 de Pedro, são bíblicas? Onde eu encontro que o Apocalipse é um livro inspirado por Deus? Onde eu encontro isso dentro do Novo Testamento ou mesmo dentro da Bíblia, em algum livro profético? Não se encontra. Não existe essa lista de 27 livros, como não existe a lista dos 39 livros do Velho Testamento do cânon protestante. Não existe. Os protestantes, quando fazem a sua Bíblia de 66 livros, eles apelam ou para a tradição rabínica, no caso do Velho Testamento, ou eles apelam para a patrística, para o cânon de Muratori. Eles apelam para a história da igreja, eles apelam para o catolicismo ortodoxo, eles apelam para a autoridade dos padres da igreja, quando eles querem defender o cânon dos 27 livros. Só que os santos padres não estão no Novo Testamento, eles não estão na Bíblia. Então, quando eles querem defender o cânon do Novo Testamento, que é bíblico, eles apelam para fora da Bíblia. Isso mostra que nem tudo está na Escritura e que a Escritura, os protestantes dão um tiro em seus próprios pés, mostrando que nem tudo está na Bíblia e que a Bíblia não é a única autoridade, não é a autoridade exclusiva em assuntos de fé, já que eles têm eles que odeiam as tradições, eles que odeiam a sagrada tradição, eles têm que recorrer à sagrada tradição dos padres da igreja para defender o cânon do Velho Testamento e têm que recorrer à autoridade da tradição judaica para defender o cânon dos 39 livros do Velho Testamento. Né? Então, o solo Escritura cai por terra aí. Né? E no mais, como eu disse, não existe o solo Escritura. Existe a opinião de cada protestante. Porque quando um cristão ortodoxo interroga um protestante e fala: você acredita na Eucaristia, que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo? Ele diz: não, é um símbolo. Não, mas Jesus disse nos 4 evangelhos que é o corpo e o sangue dele. Ele não disse que é um símbolo. Ele não disse que ele disse que é o corpo e o sangue dele. Como em João ele fala: quem come meu corpo, bebe meu sangue, terá a vida eterna. O meu corpo o pão que eu hei de dar é meu verdadeiro corpo. Ele usa a palavra verdadeiro e verdadeiramente. Então ele não usa simbolicamente, mas verdadeiramente. E o protestante fala: não é, que isso está mentindo. Quer dizer, quando eles falam que tudo tem que estar na Bíblia, que eles amam a Bíblia, que a Bíblia é regra de fé, que é autoridade exclusiva. Mas quando a Bíblia, quando o Novo Testamento, quando o Evangelho vai de encontro com eles, quando diz uma coisa que eles não querem ouvir,
uma coisa que está na Bíblia e se choca com a doutrina deles quando algo é bíblico e eles não gostam, e aí eles dão uma outra interpretação. Ou seja, o que é mais importante que a Escritura é somente a interpretação. É só a interpretação, né? Somente a interpretação. Então não existe somente as Escrituras, existe somente a interpretação. Então, quando a Escritura diz alguma coisa, tipo, que Jesus pega o pão e o vinho, ele fala, isso é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, eles dizem que não é. É um símbolo. Os batistas dizem que é um símbolo, os assembleanos dizem que é um símbolo, mas na Escritura não diz que é um símbolo. Não se encontra dentro da Bíblia que é um símbolo. Diz que é o corpo e o sangue de Cristo. Literalmente. Diz que é o corpo e o sangue de Cristo. Literalmente. Literalmente é o corpo e o sangue de Cristo. Então, onde eles dizem que é o símbolo, não se encontra. Aí é a interpretação deles. Não existe apenas só a interpretação. A sola Escritura só existe na teoria. Na prática ela não existe. Nunca existiu. Porque quando a Bíblia vai contra eles, eles dão uma outra interpretação que não é bíblica, que não se encontra nas Escrituras. Então, eles não defendem o sola Escritura, eles defendem na teoria, né? O sola Escritura vai até a página 2. Então, eles fazem recortes das passagens que eles gostam, dos textos que gostam, mas quando se encontra a doutrina perfeita, por exemplo, da confissão da penitência que está em João 21, eles dizem que não, Jesus não confessa com o homem, né? Não vamos me confessar com o homem, porque eu me confesso com Deus. Não, mas está lá. Jesus disse para os apóstolos, no capítulo 21 de João, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem retiverdes serão retidos. E como é que os apóstolos vão perdoar os pecados? Como eles vão perdoar os pecados se eles não sabem que a pessoa pecou, se ninguém disse que pecou? Eles só vão perdoar se souberem dos pecados daquelas pessoas. E só vão saber se aquelas pessoas confessarem seus pecados. E aí eles vão perdoar os pecados. Que é patente. E aí os protestantes negam, não existe. Está lá na Bíblia. Cadê o sola Escritura? É mentira, só a Escritura só existe na teoria. Bom, gostou do vídeo? O vídeo é longo, eu sei. Mas se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, que isso é muito importante. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para ser avisado de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e deixa aí